um dos atletas, dos bodybuilders, que mais me impressionou quando eu comecei a pesquisar, entrar de cabeça nessa coisa de entender essa mecânica toda que envolve a musculação e o bodybuilding. E muita gente hoje não conhece, até porque ele, ainda que tenha tido uma carreira de muito sucesso, foi uma carreira muito meteórica. Vou falar de Mike François. A história desse cara é muito importante, muito interessante, porque ela vai acontecer antes de outro garotão que todo mundo é fã, Jay Cutler. Preparado por quem? Quem é o cara que começou a fazer fama dentro do bodybuilding como preparador, porque cuidava do Jay? Chris Aceto. Nos TPZaps temos os livros do Chris Aceto circulando, os PDFs em inglês, e o Chris é considerado um dos grandes preparadores, um dos grandes entendidos em bodybuilding do mundo. Todo mundo quer pagar para ele ser o seu respectivo preparador. Só que o Chris Aceto... Bom, primeiro o Chris tá naquele... Vocês devem ver sempre que eu estou citando que tem 3 tipos de usuário de esteroides. Você tem aquele usuário que é a imensa maioria, que não crescem na proporção da quantidade que eles tomam. É aquele cara que não adianta ele tomar mais, que ele não vai crescer mais. Ele tem que parar e saber trabalhar dentro daquele limite. Essa é a grande maioria dos usuários de esteroide. E você tem aquele elite com outros 2 tipos. Um tipo que cresce muito, fica muito bem, mas é totalmente dose dependente. Ele responde, quanto mais ele toma, mais ele cresce, mas mais problema ele arruma. E você tem um grupo ainda mais restrito, que é o cara que fica muito bem, responde muito bem e não precisa tomar muita coisa. O Chris está no primeiro modelo. É aquele cara entusiasta, começou a estudar muito, começou a fazer o seu uso das vitaminas, começou a competir, mas não foi muito longe, não ficava muito grande a ponto de ter um shape, ainda que bonito, competitivo, de ter algum sucesso numa carreira competitiva. Então voltou todo o aprendizado dele para preparar outros atletas. Foi um dos grandes pioneiros nessa coisa de preparação de bodybuilders. Falei que ele começou a fazer fama com o Jay Cutler, mas o interessante é que eu considero que ele teve um rascunho antes do Jay, que foi o Mike François, que impressiona até na estrutura física, que é muito semelhante à do Jay. O Mike François foi preparado pelo Chris Aceto. O Chris começa a fazer fama porque prepara o Mike François. Depois é que vai vir Jay Cutler. E aí a fama do Chris explode. Vamos falar de Mike François. Estamos no início, bem no início da década de 90, talvez a década mais emblemática do bodybuilding, os melhores físicos, e até uma década que a gente começa a ter uma conversa entre marombeiros, bodybuilders, nutricionistas, médicos. A coisa começa a vir o conceito muito trazido pelo Flex Wheeler do trabalho em equipe. Deixa de ser um esporte totalmente solitário, como o próprio Dorian Yates gostava, mas a maioria dos atletas começa a entender, para ficar ali nas cabeças, no nível que o esporte estava exigindo, ia ter um trabalho multifatorial. Os atletas começam a procurar ajuda entre outros tipos de profissionais, que não necessariamente bodybuilders. Esse é um dos fatores, um de vários fatores que tornam a década de 90 tão importante para o esporte. 1,72 m de altura, batendo normalmente 106 quilos. E aqui eu falo normalmente porque vocês vão ver aqui no meu relato no vídeo, o Mike, ele quase que emendava campeonato em cima de campeonato. Ele era aquele tipo de bodybuilder que não deixava de competir, não gostava de ficar parado muito tempo não. Essa foi uma geração que fez muito isso. Qualquer campeonato, começaram a acontecer campeonatos importantes, campeonatos prós, e qualquer campeonato desses, os caras procuravam ir, eles gostavam de se bater com os melhores. Essa também é uma característica bem interessante desse pessoal. Por isso, 106 quilos em média. Só que olhando para o Mike, você dava para ele tranquilamente 120 quilos. Essa é a grande mágica do bodybuilding, porque olha só, o cara seco, com essas medidas,
cintura mais estreita, muito grande, ainda batia 60 de braço e 80 centímetros de perna. Imagina só, um cara com 1,72 m, 106 quilos, desse jeito. Como é que era ver esse cara de perto? O Mike François estreia como profissional em 91, mas seguiria com muitas importantes colocações de vitórias, a sempre ficar entre os 5 melhores até o ano de 94. E é bom a gente relembrar que nessa época nós tínhamos, entre todos esses campeonatos importantes, profissionais, nós tínhamos 3 que eram quase lendas. O próprio Mr. Olympia, que continua sendo o ápice, o Arnold Classic e o Night of Champions. E o que era interessante nesses 3 campeonatos, que quase sempre a mesma galera que estaria brigando no palco do Olympia estaria brigando em todos os 3. Quer dizer, você teria o mesmo pessoal que competia no Olympia voltando no Arnold Classic, voltando no Night of Champions. Às vezes só mesmo o cara que levava o Olympia é que dava uma descansada, mas o resto da galera seguia se batendo do mesmo jeito. Então provavelmente sempre que você tinha um resultado no Night of Champions e um resultado no Arnold Classic, ele muito provavelmente praticamente se repetia no Mr. Olympia. E esse é um detalhe importante para a gente entender, que tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo. Esse Night of Champions, no ano de 1994, Mike faz sua estreia, já ganha. Logo no ano seguinte, 1995, ele vai para o Arnold Classic, ganha. Agora sente o naipe dos caras que ele bateu. Flex Wheeler, Nasser El Sombat, Lee Labrada, Andreas Munzer, Aaron Baker, Charles Clermont. Sentiu falta aí do Ronnie Coleman? Calma. O Coleman nesse período ainda não era nem... Estava ali brigando, mas não era nem considerado capaz de fazer frente a esses caras. E o Mike segue assim e estreia no Olympia de 1996. Eu não falei que era normal que os resultados se repetissem? O cara vem ganhando esse campeonato de ponta, vai para o Olympia de 96. Estreia muito bem, fica entre os 10 com o 6º lugar. Mas ninguém entendeu. O que tinha acontecido? O cara vem varrendo os campeonatos profissionais, sempre assustando todo mundo, vai para o Olympia como um grande favorito e fica em 6º. Ainda que seja uma excelente colocação, você tá só tem 5 melhores que você no mundo, você é o 6º. Mas todo mundo achou que iria ficar pelo menos entre os 3, as 3 cabeças, os 3 primeiros. O que estava acontecendo, começando a acontecer com o Mike François? Eu aviso sempre, os deuses do bodybuilding são cruéis. A princípio, tanto as publicações especializadas, o próprio Mike, o Cris Aceto, acharam que tinha acontecido algum erro na preparação. Isso deixava todo mundo ainda mais encucado. O que o Cris mesmo falou numa entrevista, eu não sei onde eu errei, porque a gente vem fazendo a mesma coisa, dando aqui um ajuste fino de campeonato para campeonato, mas fazendo a mesma coisa, e de repente chega no Olympia, muitos dos caras que ele tinha batido anteriormente, ele agora fica para trás. O que estava errado naquela preparação? Não era na preparação. Acontece que em 1997, o Mike, na preparação para o Olympia daquele ano, começa a passar muito mal, muitas dores estomacais, muitas câimbras no abdômen, não entende, está tendo enjoo, hospital. Chega no hospital, internado, diagnóstico, cólica ulcerativa, um problema de saúde que no seu início tem sintomas que podem ser confundidos com uma gastrite, mas é muito pior, são úlceras no seu intestino grosso. E elas vão acontecer por 2 fatores principalmente. Primeiro, uma predisposição genética. O segundo, processo de desidratação. É um problema que é muito agravado se a pessoa não ingere líquidos. O que é que mais faz um bodybuilder na sua preparação? Que todos nós sabemos. Imagina um atleta que tem a tendência ao problema, está lá competindo 3, 4 anos, quase que sem parar, toda hora desidratando. Era exatamente o caso do Mike. Mas era uma geração muito braba. O cara está no hospital e fala para os médicos: eu tenho o maior campeonato do meu esporte, vai acontecer agora, passei esse tempo
me preparando. E os médicos falam, cara, você não pode sair daqui, você pode morrer. Ele assina um termo de responsabilidade para isentar o hospital e continua a preparação dele. Vai se virando com analgésico, sentindo as dores, vambora, se apresenta no Olímpia, mas acaba numa 11ª colocação. E aí tanto ele como o Cris Acerto, os dois conversando, decidem que o momento, essa carreira competitiva do Mike tinha que ser encerrada para que ele pudesse tratar desse problema de saúde, dessa colite. E o que a gente pode aprender com esse caso do Mike? O que isso serve para a nossa informação? Vimos que ele tem, a pessoa que sofre do problema, tem que ter uma predisposição genética, que pode trazer a doença, fazer com que a doença apareça e até agravá-la em processo de desidratação. Mas além disso, temos outros sintomas importantes. Inchaços abdominais com o estômago ficando muito dilatado, vômitos, diarreia e até mesmo sangramento pelo reto. Por isso, se você tem alguma coisa parecida, vá logo a um gastro, não tenha medo de médico. Eu também tenho um gastro aqui no meu quadro da minha equipe multifatorial. Vá a um gastro para investigar, não custa nada. Fazer uma endoscopia, um processo totalmente seguro, é uma sedação leve, você não vai ver nada, saber de nada, e aí você vai ter uma imagem do que está acontecendo ali, desde o seu esôfago, duodeno, intestino, como é que está a situação, porque todos esses processos, seja uma simples gastrite, até um problema de ulceração, quanto mais cedo você tem o conhecimento, muito mais fácil é o tratamento, muito fácil. Então não deixe de investigar, é um processo muito tranquilo. Importante também em todos esses quadros, evitar cafeína, evitar café preto. Eu inclusive aprendi a tratar isso justamente por causa do café. Eu já comentei em alguns TPZaps. Esse gastro, a primeira vez que eu fui, eu estava começando a ter muitas crises de gastrite, que é um problema que eu não tinha, comecei a ter. O ápice foi numa festa de bodas dos meus sogros. Fiquei na festa toda, todo mundo não quis estragar o astral de ninguém, mas doía muito e eu decidi, foi no fim de semana que na segunda-feira ou eu ia para o hospital ou ia atrás de um gastro porque alguma coisa estava muito errada. E esse gastro, quando me atendeu, ele pegou uma lista, eu expliquei tudo que eu fazia, eu sempre abro muito o jogo com os médicos, e um gastro muito experiente, um cara de mais idade, ele pegou uma lista das coisas que podiam causar gastrite, que é um problema que na minha família não tem. Então a gente deduziu que eu não tinha predisposição. E o cara foi falando tudo. Tudo que ele falava, eu não tenho, não faço, não como, não bebo, não tenho, não faço. Lá no finalzinho, último item, ele olhou assim pra mim, Fred, o que sobrou aqui é o seguinte, café. Eu falei, doutor, ele perguntou, né, você toma muito café? Eu falei, doutor, eu tomo porque eu não posso injetar na veia. Se eu pudesse injetar na veia, eu estava injetando. Ele falou, Fred, tem que parar. Tem que parar até sanar o problema e depois voltando aos poucos e administrando. Você não pode exceder no café. E foi exatamente o que aconteceu. E eu fiquei bom. De vez em quando eu não tenho jeito, eu sou um viciado em café, eu começo a dar uma exagerada e ela vem. E uma coisa que eu aprendi com vocês nos grupos é utilizar café gourmet. É frescura. Gente, além do sabor ser diferenciado, a gastrite vai embora. Voltei a tomar um pouco mais de café, sem que nenhum sintoma de gastrite apareça para me incomodar. Então corre atrás e investiga para evitar. A gente tem essa mania, não vou ver, uma hora passa e volta, que a minha começou assim, passa, volta. Até que uma hora ela veio e não passava. E foi ficando pior, eu falei, alguma coisa aqui está errada. Mas agora está tudo bem. Então investigue, não deixe de fazer isso. Junto com esse vídeo, você que está aqui nos TPZaps, está recebendo uma planilha com os treinos do Mike. Observe como é interessante que a divisão de séries dele, em alguns momentos ele usa a pirâmide, a progressão de carga, mas em outros momentos ele termina um único peso e faz todas as séries com as repetições com o mesmo peso. Não faz a progressão. Mas isso está bem explicado na planilha que segue junto para vocês. Tamo junto? Aquele abraço. E segue nossa parceria com a melhor empresa de suplementos, melhor relação custo-benefício do Brasil, Growth Suplementos. Quer dar uma força aqui pro canal? Ajudar o projeto? Faz sua compra de suplemento, vai ter suplemento de qualidade, num preço acessível, principalmente no mercado brasileiro, no site da Growth, gsuplementos.com.br. Comprou no site da Growth, utilizou
cupom Treino Pesado na conclusão do seu pedido já me deu uma força. Agora, se você fizer um pedido que tenha valor mínimo de R$300, concluiu sua compra, usou o cupom Treino Pesado, valor de R$300, vou montar um treino para você. Treino que vai respeitar os dias que você pode treinar e os dias que você tem para descansar e o tempo que você pode ficar dentro da academia. Fez sua compra no site da Growth, utilizou o cupom Treino Pesado, você vai receber uma nota fiscal do seu pedido, você vai mandar essa nota fiscal, o arquivo, para o e-mail canaltreinopesado@gmail.com. Essa é a regra. Fez pedido, recebeu a nota, manda para o e-mail, porque tendo a nota eu posso conferir se você utilizou o cupom Treino Pesado. Se o valor for de R$300 para cima, já vai receber um treino que eu vou fazer para você.